A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 16. Desse modo, combatiam em torno da nau bem construída. Porém, Patroclo chegou junto de Aquiles, pastor do povo, vertendo lágrimas candentes, como a fonte de água negra que do rochedo, desdenhado por cabras, derrama sombrio caudal. Ao vê-lo, se condoeu o divino Aquiles de pés velozes, falando-lhe proferiu palavras aladas. Por que razão choras, ó Patroclo, como uma garotinha, uma menina que corre para a mãe a pedir colo e, puxando-lhe pelo vestido, impede-a de andar, fitando a chorosa até que a mãe a pegue no colo? Igual a ela, ó Patroclo, choras tu, lágrimas fartas. Será que tens algo a anunciar aos mirmidões ou a mim? Será que tens notícias de Fitia que só tu ouviste? Dizem que vive ainda Menécio, filho de Actor, e que vive Peleu, o Eácida, entre os mirmidões. Por esses dois muito nos entristeceríamos se morressem. Ou será que estás choroso por causa dos argivos, porque morrem junto das côncavas naus devido à sua presunção? Fala, não escondas nada na mente para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, lhe respondeu: ó Patroclo cavaleiro, ó Aquiles, filho de Peleu, de longe o mais valente dos aqueus, não te encolerizes, pois tal foi a dor que se abateu sobre os aqueus. É que, na verdade, todos que antes eram os melhores guerreiros jazem no meio das naus com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está o filho de Tideu, o possante Diomedes. Feridos por lanças estão Ulisses, famoso lanceiro, e Agamenon. Ferido foi também Euripilo, com uma flecha na coxa. Em torno desse se afadigam os médicos com muitos fármacos, procurando curá-los. Mas tu nasceste intratável, ó Aquiles, que a mim jamais tome a ira como a que tu acalentas. Terrível é esse valor de que és dotado. Que homem futuro tirará proveito de ti se te recusas a evitar a morte vergonhosa dos argivos? Insensível, não creio que fosse teu pai o cavaleiro Peleu. Nem Tétis tua mãe, foi o mar de cor esverdeada que te gerou e os penhascos escarpados, por isso tens uma mente inflexível. Mas se em teu espírito evitas algum oráculo e algo te foi transmitido da parte de Zeus pela excelsa tua mãe, que me mandes a mim e que comigo siga o restante do exército dos mirmidões, e para que eu possa trazer luz aos Dânaos, e dá-me as tuas belas armas para eu levar para a guerra, na esperança de que, tomando-me por ti, os troianos se abstenham do combate. E assim os belicosos filhos dos aqueus respirariam, apesar de exaustos, pois pouco tempo há para respirar na guerra. É que facilmente nós, que não estamos cansados, afastaríamos homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falou em grande súplica o estulto, pois suplicava sua própria morte funesta e seu próprio destino. Muito agitado lhe respondeu então Aquiles de pés velozes: ai de mim, ó Patroclo criado por Zeus, o que foste dizer? Não me preocupa nenhum oráculo de que tive conhecimento, nem coisa alguma me transmitiu Zeus, minha excelsa mãe. Mas essa dor amarga se apoderou do meu coração, desde o momento em que um homem quis desfraudar o outro, que é seu igual, tirando-lhe o prêmio, por pelo poder ser-lhe superior. Amarga é para mim essa dor, visto que sofri tristezas no coração. A donzela que para mim escolheram os filhos dos aqueus como prêmio, que ganhei com a minha lança ao saquear a cidade bem amuralhada, das minhas mãos atirou de novo Agamenon, poderoso Atrida.
como se eu fosse um refugiado desrespeitado, mas a essas coisas permitiremos o já terem sido. Não era ira indefectível que eu haveria de sentir no coração, mas declarei que não abandonaria a ira antes que as minhas naus chegasse a batalha e o grito de guerra. Mas tu envergonha nos ombros as minhas armas gloriosas e lidera para combate os mirmidões amigos de guerrear. Se na verdade a nuvem negra de troianos se abateu com força por cima das naus e os argivos não têm outra proteção que não a orla do mar, restando-lhes um espaço exíguo, pois toda a cidade dos troianos saiu contra eles com coragem, já que não veem a fronte do meu elmo rebrilhando ali no pé, rapidamente na sua fuga encheriam os leitos de águas de cadáveres, se por mim o poderoso Agamenon tivesse alguma consideração. Mas agora combatem em todo o exército, pois não é nas mãos do Tidida de Diomedes que desvaira a lança que dos Dânaos logrará afastar a ruína. Também não ouvi a voz do Atrida berrar daquela cabeça odiosa, mas é a voz de Heitor, matador de homens, que ressoa a incitar os troianos, e eles com enorme clamor dominam toda a planície e vencem na luta os aqueus. Mas mesmo assim, ó Patroclo, ao afastares a desgraça das naus, arremete com toda a força, para que com fogo ardente eles não queimem as naus e tirem o dia do regresso. Ouve agora o termo do discurso que te porei no espírito, para que me alcances grande honra e glória entre todos os Dânaos, e que a donzela lindíssima eles de novo restituam, e com ela oferendas gloriosas. Depois de os teres afastado das naus, regressa. Se porventura o esposo tonitruante de Hera te der a glória, não deseje combater contra os troianos, amigos de guerrear, privado de mim. Diminuirás a honra que é minha. E arrebatado de exultação na guerra e na refrega, chacinando os troianos, não queiras chegar a Ílion, não vá um dos deuses que são para sempre descer do Olimpo, pois muitos ama Apolo que age de longe. Não, volta para trás, assim que tiveres trazido a luz para o meio das naus, deixa que outros combatam na planície. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que nenhum dos troianos escapasse à morte, nenhum deles, nem nenhum dos argivos, mas que nós dois sobrevivêssemos para que sozinhos da sacra Troia soltássemos o diadema. Desse modo, essas coisas diziam uns aos outros, mas Ajax não aguentava, pressionado pelos dardos, subjugavam-no à vontade de Zeus e os altivos troianos com seus arremessos. De modo terrível ressoava o elmo luzente em torno das suas têmporas, ao ser atingido, pois continuamente era alvejado nos bocetes bem forjados. Sentia fadigado o ombro esquerdo de segurar sempre o escudo coruscante, mas não lograram repeli-lo, por muito que o alvejassem com dardos. Sentia permanentemente dificuldade em respirar e suor abundante lhe escorria por toda a parte dos membros. Não conseguia recobrar o fôlego, de todo a desgraça se sobrepunha à desgraça. Dizei-me agora vós, ó musas, que no Olimpo tendes vossas moradas, como primeiro foi lançado fogo contra as naus dos aqueus. Foi Heitor que se aproximou de Ajax e lhe infligiu um golpe de lança de freixo com sua enorme espada na base da ponta e cortou-a por completo, e Ajax Telamônio brandia nas mãos em vão uma lança sem ponta. Longe dele foi cair com retinido a ponta de bronze no chão. Apercebeu-se Ajax no seu irrepreensível coração e estremeceu. Era obra divina, pois anulava completamente a intenção da luta. Zeus que trovejava nas alturas para dar vitória aos troianos.
Ajax cedeu e afastou-se dos dardos. Os troianos lançaram o fogo indefectível contra a nau veloz e logo se elevou a chama inexaurível. Desse modo estava a popa cercada de fogo, porém Aquiles bateu em ambas as coxas e assim disse a Patroclo: Levanta-te, Patroclo, criado por Zeus, ó mestre de cavaleiros. Vejo claramente ali nas naus uma labareda de fogo ardente. Que eles não tomem as naus, que não se inviabilize a fuga. Enverga rapidamente as minhas armas e eu reunirei a hoste. Assim falou, e Patroclo vestiu-se de bronze refulgente. Primeiro protegeu as pernas com as belas quinêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça variegada, ornada de estrelas do veloz Pelida. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados. E em seguida o escudo, possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado com penacho de cavalo. E terrível era seu movimento. Pegou em 2 lanças bem ajustadas à sua mão, somente não pegou na lança do irrepreensível Eácida, pesada, imponente, enorme. Nenhum outro dos aqueus a conseguia brandir. Só Aquiles sabia como brandir a lança de freixo do Pelion, que a seu pai dera Quiron, do píncaro de Pelion, para a carnificina de heróis, que depressa atrelasse os cavalos, ordenou Alto Medonte, a quem ele mais honrava a seguir a Aquiles, desbaratador dos homens, por ser o mais fiel a acatar-lhe as ordens na batalha. Para ele atrelou então Automedonte os corcéis velozes, Xanto e Bálio, que voavam rápidos como os ventos. Gerara-os para o vento Zéfiro a arpia Podarga, quando pastava nas pradarias perto da corrente do oceano. Aos tirantes laterais atou outro cavalo, o irrepreensível Pédaso, que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade de Éstion. Cavalo que, mortal embora fosse, acompanhava corcéis imortais. Porém Aquiles pôs-se a caminho e incitou os mirmidões, com as suas armas em todas as tendas, e eles, como lobos carnívoros, em cujo espírito existe uma fúria inominável, lobos que nas montanhas mataram um grande veado chifrado e o devoraram, todos eles, com as bocas vermelhas de sangue, avançavam em matilha, e do espelho da fonte de água escura sorveram com suas línguas delgadas a escura água. Enquanto lhes vem à boca o sangue da matança, embora nos peitos o coração permaneça inabalável, pois saciada tem a barriga. Assim os comandantes e regentes dos mirmidões se apressaram à volta do valente escudeiro do veloz Eácida. No meio deles estava de pé o belicoso Aquiles, incitando tanto cavalos como homens portadores de escudo. 50 eram as naus velozes que para Troia liderara, Aquiles dileto de Zeus. Em cada uma delas havia 50 homens, companheiros nos toletes. 5 eram os regentes em quem confiava e nomeara para comandar, mas ele próprio mandava com mais autoridade. Uma falange era comandada por Menéstio, do colete luzente, filho de Esperqueio, rio alimentado pelo céu, deu à luz a filha de Peleu, a bela Polídora. Para o incansável Espérquio, mulher que se deitou com um deus. Embora o pai pelo nome fosse Boro, filho de Perieres, que a cortejou publicamente, oferecendo incontáveis presentes. Outra falange comandava o belicoso Eudoro, filho de suposta virgem a quem dera luz Polimela, cuja beleza brilhava na dança, filha de Filante. Dela se enamorou o forte matador de Argos quando a viu com seus olhos no coro dançante de Artemis, deusa das setas douradas e do rumor da caça. De imediato subiu com ela para o aposento de cima, secretamente Hermes, o auxiliador, e ela deu-lhe filho, o glorioso Eudoro, rápido corredor e combatente.
Depois que a deusa do parto, Ilítia, o trouxe para a luz, e depois que ele viu os raios de sol, para sua casa o levou a força de Éclises, filho de Actor, após ter oferecido incontáveis presentes nupciais. E o ancião Filante estimou e criou Eudoro, cobrindo-o de mimos como se fosse seu filho. Da terceira falange era comandante o belicoso Pisandro, filho de Mêmalo, ele que se distinguia entre os mirmidões todos pela lança. Depois do amigo, filho de Peleu, da quarta falange, era comandante o velho cavaleiro Fênix, da quinta Alcimedonte, filho irrepreensível de Laérces. Depois que a todos sob seus comandos dispusera Aquiles, bem separadas as falanges, de pé proferiu um discurso severo. Mirmidões, que nenhum de vós se esqueça das jactâncias com que junto das naus ameaçastes os troianos, enquanto durava a minha cólera, quando cada um me repreendia. Ó desgraçado filho de Peleu, foi com fel que tua mãe te criou, insensível tu que a sua revelia retém nas naus os camaradas. Regressemos, pois, para casa nas naus preparadas para o mar, visto que desse modo se abateu sobre teu coração uma ira maligna. Com tais palavras reunidos a miúdes me repreendieis, mas agora tendes à frente o grande esforço da peleja, porque antes vos apaixonastes. Com coração valente combatei os troianos. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um, e cerraram ainda mais as fileiras depois que ouviram o rei. Tal como quando com pedras bem ajustadas um homem constrói o muro de uma alta casa para evitar a força dos ventos. Assim cerrados se dispunham os elmos e os escudos com bossas. Escudo premia contra escudo, elmo contra elmo, homem contra homem. Tocavam-se os penachos de crina de cavalo nos elmos coruscantes dos que avançavam, cerrados uns junto dos outros. À frente de todos, 2 homens se preparavam para a luta. Patroclo e Automedonte, ambos com uma só intenção, que era de combater à frente dos mirmidões. Mas Aquiles voltou para a tenda e abriu a tampa de uma arca bela e trabalhada, que Tétis dos pés prateados pusera na nau para ele levar, bem repleta de túnicas e capas para o agasalhar contra o vento e de mantas de lã. Aí tinha uma taça bem cinzelada, da qual nenhum outro dentre os homens bebia o vinho frisante. Nem eram oferecidas libações a outro Deus que não Zeus Pai. Tirou, pois, a taça da arca e em primeiro lugar limpou-a com enxofre, depois enxagou-a com belas correntes de água. Ele próprio lavou as mãos e verteu o vinho frisante. Rezou depois em pé no meio do pátio e derramou uma libação de vinho. Olhando para o céu, não passou despercebido a Zeus, que com o trovão se deleita. Zeus soberano, que habitas Dódona, ó Pelasgo, que longe habitas. Regente de Dódona invernosa, são os selos que habitam à tua volta, intérpretes da tua palavra. Eles que sem banhar os pés dormem no chão. Outrora, quando orava, ouviste minha palavra. Honraste-me grandemente, fustigaste a hoste dos aqueus. Portanto, também agora faz com que se cumpra esse meu desejo. Eu próprio aqui permanecerei na conglomeração das naus, mas envio meu companheiro com numerosos mirmidões para combater. Outorga-lhe a glória, ó Zeus que vês ao longe. Encoraja-lhe o coração no peito, para que também Heitor saiba se isoladamente tem competência para lutar o meu escudeiro, ou se suas mãos só desvairam invencíveis, quando eu entro na chusma de Ares. Porém, quando das naus tiver afastado o combate e o fragor da refrega, que ele me volte incólume para as naus velozes, com todas as armas e com os camaradas, renhidos lutadores.
Assim falou, orando, e escutou Zeus, o conselheiro. Concedeu-lhe uma parte o pai, mas negou-lhe outra. Que Patroclo repelisse das naus a batalha e o combate, lhe concedeu, mas negou-lhe que da luta regressasse salvo. Derramadas as libações, após ter rezado a Zeus pai, Aquiles voltou para a tenda e guardou a taça na arca. Mas depois saiu e ficou de pé à frente da tenda. Em seu coração queria ainda observar a tremenda refrega de troianos e aqueus. Ora aquele que com o magnânimo Patroclo haviam se armado. Avançarem com grande afinco se atiraram os troianos. De imediato entraram como vespas das veredas, a quem os rapazes têm por hábito encolerizar, sempre atormentando em seus ninhos nas verendas os estultos. Pois assim provocaram um mal comum a todos, é que as vespas, se por elas passa algum homem, um viandante insciente, voam contra ele com belicoso calor no coração, pois todas elas querem proteger as suas crias. Com igual coração e ânimo se derramaram os mirmidões das naus e ele levantou um clamor inexaurível. Porém, Patroclo gritou pelos camaradas e assim lhes disse: Mirmidões, companheiros de Aquiles, filho de Peleu, sede homens, ó amigos, e lembrai-vos da bravura animosa, para que honremos o Pelida, ele que é de longe o melhor dos argivos nas naus, assim como seus aguerridos escudeiros. Reconheça, pois, o atrida Agamenon de vasto poder o seu desvario, por em nada ter honrado o melhor dos aqueus. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um. Lançaram-se cerrados contra os troianos, e à volta das naus retumbou o eco medonho da gritaria dos aqueus. Mas quando os troianos viram o valente filho de Menécio, quando viram a ele e ao escudeiro refulgindo com as armas, agitou-se o coração de todos e moveram-se as falanges, convencidos de que junto das naus o veloz Pelida abandonara a cólera para optar, em vez dela, pela amizade, e cada um olhou em volta para ver como fugir à morte escarpada. Patroclo foi o primeiro a remeter com a lança luzente, atirando-a para o meio onde a maioria deles se juntava, perto da popa da nau do magnânimo Protesilau, e acertou em Pierquemes, que conduzia os peões de Amido, de junto do rio Áxio de amplo fluir, atingiu-o no ombro direito e ele tombou para trás, na poeira com um gemido. À sua volta se afugentaram os peões, seus camaradas, pois entre eles Patroclo esparalhara o pânico ao matar o comandante, excelente combatente. Escorraçou-os das naus e extinguiu o fogo ardente. Metade queimada lhe deixou a nau, mas amedrontaram-se os troianos com grita assombrosa e os dânaos derramaram-se por entre as côncavas naus. Levantou-se um fragor incessante, tal como quando do alto cume de uma enorme montanha uma densa nuvem é movida por Zeus, conglomerador de trovões, e aparecem à vista todos os píncaros elevados promontórios e todos os vales, e a partir do céu se rasga o éter infinito. Assim os dânaos, após terem repelido das naus o fogo ardente, recobraram o fôlego, embora não houvesse suspensão do combate, pois ainda não tinham sido postos em fuga os troianos pelos aqueus diletos de Ares, de junto das escuras naus, mas ainda lhes resistiam, cedendo, contrariados das naus. Foi então que, ao espalhar-se o combate dentre os regentes, cada homem matou seu homem. O valente filho de Menécio feriu primeiro com a lança afiada a coxa de Arílico. Quando esse se voltava, o bronze trespassou-o por completo, a lança partiu o osso e ele tombou de cara no chão.
Por seu lado, o belicoso Menelau golpeou Tuante no peito desnudado, junto do escudo, e deslaçou-lhe os membros, enquanto observava Ânficlo a lançar-se contra ele. O filho de Fileu atingiu-o na base da perna, onde mais robustos são os músculos do homem. À volta da lança se rasgaram os tendões e a escuridão veio cobrir-lhe os olhos. Quanto aos filhos de Nestor, Antíloco arremeteu contra Antímino, com a lança afiada, e o bronze trespassou-lhe o flanco. Tombou de frente, porém Mares, que estava ali perto, atirou-se contra Antíloco com a lança, enraivecido por causa do irmão, e pôs-se de plantão por cima do morto, mas o divino Trasímedes foi mais rápido, e antes que ele arremetesse, não errou o alvo e atingiu-o no ombro. A ponta da lança decepou o braço dos músculos e estilhaçou por completo o osso. Tombou com um estrondo e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Desse modo, ambos os irmãos, subjugados por dois irmãos, foram para Érebo, valentes camaradas de Sárpedon, lanceiro e filhos de Amísodaro, que ele alimentara terrífica quimera, flagelo para muitos homens. Então Ajax, filho de Oileu, atirou-se a Clebulo e tomou-o vivo no emaranhado da multidão. Mas aí lhe deslaçou a força ao desferir-lhe no pescoço um golpe com a espada. E toda a lâmina ficou quente do seu sangue, sobre seus olhos desceu a morte purpúrea e o fado inelutável. Foi então que embateram Peneleu e Licon. É que com as lanças nenhum acertara no outro, pois ambos arremessaram em vão. Embateram de novo as espadas, então Lícion desferiu um golpe em cima do elmo, com crinas de cavalo. A espada quebrou-se no punho, mas Peneleu desferiu-lhe um golpe no pescoço, debaixo da orelha. E toda a espada penetrou, já nada a pele segurava. A cabeça ficou de banda e deslaçaram-se-lhe os membros. E Meríones ultrapassou depressa Camante quando montava para o carro e deu-lhe uma estocada no ombro direito. Tombou do carro e sobre os seus olhos se derramou o nevoeiro. E Domeneu estocou Erimante na boca com o bronze retinente. Trespassou-lhe completamente o cérebro a lança de bronze, estilhaçando-lhe os brancos ossos. Para fora, sacudidos, saltaram os dentes e ambos os olhos se encheram de sangue. Cuspiu através da boca e das narinas com expressão de pasmo no semblante, mas depois veio encobri-lo a nuvem negra da morte. Cada um desses regentes dos Dânaos matou seus homens, tal como lobos rapinantes que se lançam contra cordeiros ou cabritos, escolhendo-os dos rebanhos quando, devido à estultícia do pastor, são tresmalhados nas montanhas, mas os lobos vêm depressa, atacam os ovinos pusilâmines. Assim os Dânaos atacaram os troianos, que só se lembravam da fuga vergonhosa, pois esqueceram a bravura animosa. O enorme Ajax tentava permanentemente arremessar o dardo contra Heitor vestido de bronze, mas ele, experto na guerra, protegido pelo escudo bovino nos seus ombros largos, observava bem o voo das flechas e o arremesso das lanças. Ele percebia de fato que mudava a vitória alteradora da batalha, mas mesmo assim não arredou o pé e procurou salvar os camaradas. Tal como quando do Olimpo, pelo céu dentro, segue uma nuvem vinda do éter luzente, quando Deus espalha a tempestade, assim das naus surgiu a gritaria, a debandada dos troianos, e não foi de forma ordenada que atravessaram de novo a vala. Os céleres corcéis levavam Heitor com as armas, deixara a hoste dos troianos, a quem a vala escavalo da retinha, contrariados. E na vala muitas parelhas de cavalos que puxavam carros partiram a vara e abandonaram os carros dos soberanos. Mas Patroclo seguiu atrás com gritos ferozes para os Dânaos, intentando desgraças contra os troianos, que com gritos e pânico enchiam todos os caminhos,
caminhos, visto que tinham sido desbaratados. Em cima, uma nuvem de pó se estendia debaixo das nuvens, enquanto os cavalos de casco não fendido se esforçavam por regressar à cidade, vindos das naus e das tendas, e no sítio onde Patroclo via maior concentração de fugitivos. Aí conduzia os cavalos berrando, e sob os eixos do carro caíam homens dos seus carros, pois os coxes eram revirados. Por cima da vala, diretamente saltaram os céleres corcéis imortais, que os deuses tinham dado a Peleu oferta gloriosa. Lançando-se em frente, o ânimo mandava-o contra Heitor, pois Patroclo queria feri-lo, mas os cavalos velozes levavam Heitor, tal como quando sob uma tempestade se enegrece toda a terra em dia de ceifa, quando torrencialmente Zeus faz chover, encolerizado na sua fúria contra homens que pela força na Assembleia preferem sentenças judiciais tortas e corraçando assim a justiça, indiferentes à vingança divina, e todos os seus rios incham ao fluir o seu caudal, e as torrentes sulcam muitas colinas em direção ao mar purpúreo, correm grandes correntes com fragor a pique das montanhas, destruindo os campos dos homens. Assim era o relinchar das éguas troianas a galope. Mas depois que Patroclo impediu a fuga das primeiras falanges, de novo as empurrou para as naus e não deixava que na cidade pusessem pé, por mais que quisessem, mas entre as naus e o rio e a alta muralha os chacinava, na sua raiva vingando a morte de muitos companheiros. Primeiro atingiu Prono, com a lança luzente no peito, desnudado junto do escudo, e deslaçou-lhe os membros, tombou com um estrondo, depois arremeteu contra Téstor, filho de Enops, que estava agachado no seu carro bem polido, pois de mente desvairada de pânico deixara cair as rédeas das mãos. Mas Patroclo aproximou-se e deu uma estocada com a lança no maxilar direito, e fê-la trespassar os dentes, depois agarrou na lança e levantou-o por cima do rebordo do carro. Como o pescador, sentado num promontório do mar, arrasta para a terra um peixe sagrado, com linha e anzol brilhante de bronze, assim a lança luzente o arrastou embasbacado do carro e de cara para baixo atirou-o no chão. A vida deixou-o quando caiu. Depois, quando Erilau arremetia contra ele, atingiu-o com uma pedra no meio da cabeça. E todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado. E ele caiu de cabeça no chão e à volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito. Em seguida, Erimante, Anfótero, Iepautes, Pólemo, filho de Damastor, e Équio e Pires, e Fiveu, Evipo, Polimelo, filho de Árgias, a todos fez tombar na terra, provedora de dons. Mas quando Sarpedon viu os camaradas de túnicas não cingidas a serem subjugados às mãos de Patroclo, filho de Menécio, repreendeu com gritos os lícios semelhantes aos deuses. Vergonha, ó lícios, aonde fugis? Sede velozes, mas é na luta, pois eu próprio me oporei a esse homem para que saiba quem é que assim prevalece, e tantos males praticas contra os troianos. A muitos já deslaçou os joelhos, assim falando, saltou armado do carro para o chão. Por seu lado, Patroclo, quando viu, saltou do carro. Tal como abutres de garras tortas e bicos recurvos lutam com altos gritos num penhasco elevado. Assim, com gritos, arremeteram um contra o outro. Ao vê-lo, se compadeceu o Crônida de retorcidos conselhos, assim dizendo para Hera, que era sua esposa e sua irmã: ai de mim, pois está fadado que Sarpedon, a quem mais amo dentre os homens, seja subjugado por Patroclo, filho de Menécio. Duplamente se divide meu coração enquanto penso. Se o arrebatando vivo da batalha pródiga em lágrimas, o levarei para a fértil terra da Lícia, ou se o subjugarei agora às mãos do Menécida. Respondeu-lhe Hera, rainha com olhos de plácida tora:
Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? A homem mortal, há muito fadado pelo destino, querem tu salvar de novo da morte funesta? Faz isso, mas todos nós, demais deuses, não te louvaremos. E outra coisa te direi, tu guarda no teu espírito, se tu mandares Sarpedon vivo para casa, reflete em seguida, outro Deus não quererá tirar o seu filho amado dos potentes combates, pois muitos são os filhos de mortais que lutam em torno da grande cidadela de Príamo. Entre eles, raiva terrível porás. Mas se tu o amas e se sofre o teu coração, permite que ele seja subjugado em potente combate, às mãos de Patroclo, filho de Menécio. Porém, quando a alma e a vida o tiverem deixado, envia a morte e o sono suave para o transportarem, até que cheguem à terra de ampla Lícia. Aí seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres, com sepultura e estrela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou e não lhe desobedeceu o Pai dos homens e dos deuses. Porém, derramou sobre a terra uma chuva ensanguentada, para honrar o filho amado, a quem Patroclo estava prestes a matar em Troia de férteis sulcos, longe da sua pátria. Quando já estavam perto, avançando um contra o outro, foi então que Patroclo matou o glorioso Trasímelo, que era valoroso escudeiro do soberano Sarpedon. Atingiu-o no baixo ventre e deslaçou-lhe os membros. Todavia, Sarpedon não lhe acertou com a lança luzente, arremetendo em seguida, mas atingiu o cavalo, Pédaso, com a lança no ombro direito. O cavalo relinchou ao expirar o sopro vital e caiu com um mugido no pó. Dele voou a vida. Os outros 2 cavalos empinaram-se, fazendo ranger o jugo, e por cima dele se emaranharam as rédeas, depois que na poeira caíra o outro cavalo. Mas Automedonte, famoso lanceiro, encontrou uma solução. Desembainhou a espada comprida da coxa musculosa e, saltando em frente, cortou as rédeas de Pédaso sem hesitar. E os outros 2 puseram-se diretos e puxaram as rédeas. Novamente embateram eles em conflito devorador do espírito. Só que mais uma vez Sarpedon não acertou com a lança luzente, mas por cima do ombro esquerdo de Patroclo passou a ponta da lança, sem o atingir. Em seguida, com seu bronze arremeteu Patroclo, e não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão. Assim, Sarpedon, na zona dos pulmões e do coração palpitante, tombou como quem tomba o tal carvalho ou choupo ou alto pinheiro, que nas montanhas os carpinteiros cortam com machados afiados para a construção das naus. Assim tombou Sarpedon à frente do carro e dos cavalos jazeu, estatelado a gemer, agarrado à poeira ensanguentada. Tal como um leão se mete no meio da manada e mata um touro, fulvo e audaz, no meio dos bois, de passo cambaleante, que morre com um mugido devido às mandíbulas do leão, assim, debaixo de Patroclo, regente dos escudeiros lícios, estribuchou na morte e chamou pelo companheiro amado. Meu caro Glauco, guerreiro entre homens, agora é preciso que sejas um verdadeiro lanceiro e corajoso combatente. Que a guerra maligna seja o teu desejo, se és rápido lutador. Primeiro incita os comandantes dos soldados lícios, percorrendo todos, a porem-se de plantão em torno de Sarpedon. Depois combate tu com o bronze para me defenderes, pois serei para ti no futuro motivo de arrependimento e censura, todos os dias da tua vida, continuamente, se os aqueus me despirem das armas. Morto na conglomeração das naus, age agora com potência e incita toda a hoste. Enquanto falava, o termo da morte veio cobrir-lhe os olhos e as narinas, e Patroclo pôs-se a calcanhar no peito e do corpo arrancou a lança. Os pulmões vieram atrás e assim, de uma vez só, arrancou dele a alma e a ponta da lança.
Os mirmidões fizeram estacar ali os cavalos resfolegantes, ávidos de frugir, uma vez que tinham deixado os carros dos amos. Terrível foi a dor que se abateu sobre Glauco quando ouviu a voz. Seu coração estava destroçado porque não conseguiria defendê-lo. Com a mão fazia pressão contra o braço, pois doía-lhe a ferida que lhe infligira Teucro. Com uma seta, quando ele expulsava a desgraça dos camaradas e Glauco arremetia. Rezando assim, falou Apolo, que age de longe. Ouve-me, soberano, tu que porventura estás na fértil Lícia, ou então em Troia, pois consegues ouvir de qualquer parte um homem acabrunhado. Tal como agora me encontro, é que tenho essa ferida gravosa em torno do braço, sinto dores lacinantes. Nem o sangue consegue estancar e pesa-me o ombro por causa da ferida. Não consigo agarrar com firmeza na lança, nem avançar contra os inimigos para combater. O melhor homem de todos morreu, Sarpedon, filho de Zeus, ele que seu filho não protegeu. Mas tu, ó soberano, cura-me dessa ferida opressora, anula as dores, dá-me força para que chame pelos companheiros lícios e os incite a combater. E para que eu próprio lute junto ao cadáver do morto. Assim falou, rezando, e ouviu o Febo Apolo. De imediato fez parar as dores e fez estancar o negro sangue da ferida opressora. E lançou-lhe coragem no coração. Glauco apercebeu-se em seu espírito e regozijou-se, porque um grande Deus o ouvira logo que rezara. Primeiro incitou os guerreiros, comandantes dos lícios, percorrendo todos, a porem-se de plantão em volta de Sarpedon. Com largos passos foi depois juntar-se aos troianos, dirigiu-se a Polidamante, filho de Panto, e ao divino Agenor, foi atrás de Enéas e de Heitor do elmo de bronze, e postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Heitor, agora que estás completamente esquecido dos aliados, que por tua causa, longe das famílias e da terra pátria, gastam a sua vida. No entanto, não queres auxiliá-lo. Jaz morto Sarpedon, regente dos escudeiros lícios, ele que a Lícia protegia com sua força e justiça. Sob a lança de Patroclo foi subjugado pelo bronze Ares, mas protegi-o, ó amigos, e indignai-vos no coração, para que os mirmidões não lhes tirem as armas e profanem seu corpo, irados por quantos danos morreram, a quem nós matamos com as nossas lanças juntos das naus velozes. Assim falou, e aos troianos tomou um sofrimento impossível de aguentar, avassalador. Pois Sarpedon era para eles o baluarte da cidade, embora estrangeiro. Com ele seguiam muitas hostes e ele próprio era exímio combatente. Atiraram-se aos Dânaos com afinco, liderou-os Heitor, enfurecido por causa de Sarpedon. Por seu lado, os aqueus eram incitados pelo filho de Menécio, Patroclo de peito irusto. Primeiro falou 2 ajantes, eles que estavam ávidos de lutar. Ajantes, que vos apraz agora repelir os inimigos, vós que há muito assim sois entre os homens, ou melhores ainda. Jaz morto o homem que primeiro escarou a muralha dos aqueus, Sarpedon, procuremos então agarrá-los e dispamos as armas dos seus ombros. A quem entre seus camaradas tentar defender-lhe os cadáveres, matemos com o bronze renitente. Assim falou, e eles próprios estavam ávidos de repelir os inimigos. Depois de ambos os lados, reforçaram as falanges, troianos e lícios, e mirmidões e aqueus. Embateram em combate pelo cadáver do morto, com gritos terríveis. Forte foi o eco das armas dos homens, e Zeus estendeu a noite deletéria sobre o potente combate, para que em torno de seu filho amado a deletéria fosse a refrega. Os troianos repeliram primeiro os aqueus de olhos brilhantes, pois foi atingido um homem que não era o pior dos mirmidões, o divino Epigeu, filho do magnânimo Aglaces, que outrora fora rei bem habitado Budeio.
Mas depois que assassinou um nobre familiar, foi como suplicante para Peleu e Tétis dos pés prateados. Eles mandaram-no seguir Aquiles, desbaratador de falanges, até ilham de famosos cavalos para combater os troianos. Foi a ele, quando tocava no cadáver, que o glorioso Heitor atingiu na cabeça com uma pedra. E todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado, e ele caiu de cabeça no chão, e à volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito. Mas a Patroclo tomou o sofrimento pelo amigo morto e lançou-se através dos dianteiros como falcão, veloz que põe em fuga as gralhas e estorninhos. Assim te lançaste rápido, ó Patroclo, mestre cavaleiro, contra os lícios, pois estavas enfurecido por causa do amigo. Então atingiu Estenelau, filho amado de Temeneu, no pescoço com uma pedra, rasgando-lhe os tendões. E tantos dianteiros como o glorioso Heitor cederam. A distância do voo de um dardo comprido arremessado por um homem que põe à prova sua força num certame ou na guerra. Acabrunhado por inimigos sanguinários, assim cederam os troianos, empurrados pelos aqueus. Mas Glauco, comandante dos escudeiros lícios, foi o primeiro a voltar-se e matou o magnânimo Baticleu, filho amado de Calcon, que tinha sua casa na Hélade, e pela aventura e pela fortuna se destacava entre os mirmidões. Foi nele que Glauco desferiu um golpe no peito com a lança, virando-se de repente quando o outro tentava ultrapassá-lo. Tombou com um estrondo e um denso sofrimento tomou os aqueus, pois tombaram um homem excelente. Alegraram-se os troianos e puseram-se em torno dele, cerrados. Sua coragem, porém, não olvidaram os aqueus, levaram a força contra eles. Foi então que Meríones matou um homem armado dos troianos, Laógono, audacioso filho de Onetor, que era sacerdote de Zeus, do Ida e era honrado pelo povo como se fosse um deus. Atingiu-o no maxilar, debaixo da orelha, e depressa o espírito saiu dos seus membros e foi tomado pela escuridão detestável. Porém Enéas arremessou a lança de bronze contra Meríones, pois esperava atingi-lo, enquanto avançava sob o escudo, mas Meríones fritou-o de frente e evitou a bronze e a lança. Inclinou-se para a frente e atrás dele se fixou a lança comprida no chão. A ponta da lança estremeceu. Foi aí, contudo, que foi travada a fúria de Ares potente. A lança de Enéas, essa caiu palpitante no chão, pois fora arremessada em vão por sua mão poderosa. Mas Enéas enfureceu-se no espírito e assim disse: Meríones, por mais ágil bailarino que tu sejas, minha lança teria parado de vez o teu bailar se te tivesse atingido. Respondendo-lhe assim, falou Meríones, famoso lanceiro: Enéas, difícil te seria, potente guerreiro embora seja, dar cabo da força de todos os homens, de todos quantos de ti se aproximassem em sua defesa. Até tu fosse feito mortal. Se meu arremesso te acertasse com o bronze afiado, rapidamente, forte embora sejas e confiante nas tuas mãos, a mim darias a glória, e a Hades de nobres poldros a tua alma. Assim falou, mas o valoroso filho de Menécio repreendeu: Meríones, por que falas desse modo, um homem excelente como tu? Meu caro, não é mediante palavras insultosas que os troianos se afastarão do cadáver. Antes disso, terá tomado algum nas nossas mãos o desfecho da guerra. O das palavras é no conselho, por isso não interessa falar, mas sim combater. Assim dizendo, foi à frente, o outro seguiu-o, um homem divino. Tal
como o fragor que surge de homens lenhadores nas clareiras das montanhas e ao longe se ouve seu eco, assim da terra de amplos caminhos se elevou deles um fragor, barulho de bronze, de couro bovino e de escudos bem trabalhados, ao golpearem-se uns aos outros com espadas e lanças de 2 gumes. E nenhum homem que conhecesse bem o divino Sarpedon conseguiria reconhecê-lo, visto que estava totalmente coberto de dardos, de sangue e de poeira, da cabeça às solas dos pés. Ao redor do cadáver se reuniam, tal como quando as moscas no curral zumbem em volta dos baldes repletos de leite, na estação primaveril, quando o leite enche os baldes, assim se reuniam eles em torno do cadáver. E de modo algum desviou Zeus os seus olhos brilhantes do potente combate, mas continuamente olhava para eles e debatia no coração muitas coisas refletindo sobre a morte de Patroclo. Se já ali em potente combate por cima do divino Sarpedon, o glorioso Heitor o abateria com o bronze e dos ombros lhe arrancaria as armas, ou se a outros abrangeria na íngreme desgraça, enquanto assim pensava, isso lhe pareceu mais proveitoso, que o escudeiro valoroso do pelido Aquiles, de novo aos troianos e a Heitor vestido de bronze, empurrasse para a cidade a muitos tirando a vida. Antes de mais, em Heitor, Zeus incitou a fuga covarde, subiu-o para o carro, pôs-se em fuga e gritou aos outros troianos que fugissem, compreender a sacra balança de Zeus. Então nem os lícios potentes permaneceram, mas todos foram desbaratados, assim que viram o rei atingido no coração, jazendo no meio dos cadáveres. Pois muitos por cima dele tinham tombado quando Crônide esticou o conflito possante. Dos ombros de Sarpedon despiram os mirmidões as armas fulgentes de bronze, e o valente filho de Menécio deu-as aos companheiros para serem levadas para as côncavas naus. Foi então que a Apolo disse Zeus, comandante das nuvens: vai tu agora, ó Febo amado, e limpa o negro sangue de Sarpedon. Tira-o do meio dos dardos e depois leva-o para muito, muito longe. Dá-lhe banho nas correntes do rio e unge-o com ambrosia. Veste-o com roupas imortais, entrega-o a 2 pressurosos portadores para o levarem. Sono e morte, 2 irmãos, eles que rapidamente o porão na terra fértil de ampla Lícia, onde seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres com sepultura e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e a seu pai não desobedeceu Apolo. Desceu das montanhas do Ida e o fragor tremendo da refrega, e de imediato levantou do meio dos dardos o divino Sarpedon. Levou-o para muito longe, deu-lhe banho nas correntes do rio, ungiu-o com ambrosia e vestiu-lhe roupas imortais. Entregou-o a 2 pressurosos portadores para o levarem. Sono e morte, 2 irmãos, eles que rapidamente o puseram na terra fértil da ampla Lícia. Ora, Patroclo chamou por seus cavalos e por Automedonte, e seguiu atrás de troianos e lícios grandemente desvairado o estulto. Pois se tivesse acatado a palavra do Pelida, teria escapado ao fado malévolo da negra morte. Mas a intenção de Zeus é sempre superior à dos homens. Ele que põe em fuga o homem corajoso e facilmente o defrauda da vitória, quando ele próprio incita ao combate. Foi Zeus que agora lançou ímpeto no peito de Patroclo. Quem primeiro e quem por último, ó Patroclo, mataste, quando os deuses te chamaram para a morte. Primeiro mataste Adrasto e Autono e Éclico e Périmo, filho de Megas, e Epistor e Melanipo, e em seguida Elos, o Imúlio e Pilartes matou estes. Os demais, cada um deles, pensaram em fugir.
Então teriam os filhos dos aqueus tomado Troia de altos portões pelas mãos de Patroclo. Por todo lado desvairava com a lança. Se na muralha bem construída não tivesse se posicionado Febo Apolo, com intenção de lhe fazer mal e de prestar auxílio aos troianos. 3 vezes pisou Patroclo um canto da sublime muralha. 3 vezes o repulsou Apolo, arremetendo contra o escudo refulgente com suas mãos imortais. Mas quando Patroclo pela 4ª vez se lançou como um deus, com um grito terrível lhe disse Apolo nas palavras aladas: cede, ó Patroclo criado por Zeus, não está fadado que pela tua lança seja destruída a cidade dos altivos troianos, nem sequer pela de Aquiles, que é muito melhor guerreiro que tu. Assim falou, e Patroclo retrocedeu para bastante longe, de modo a evitar a ira de Apolo que acerta ao longe. Mas seus cavalos de casco não fendidos, as portas esqueias parara. Heitor, indeciso se haveria de voltar ao combate no meio da turba, ou se haveria antes de chamar o exército para dentro da muralha. Enquanto hesitava, aproximou-se dele Febo Apolo, assemelhando-se a um homem jovem e encorpado, a Ásio, tio materno de Heitor, domador de cavalos, irmão de Écuba e filho de Dimante, que habitava na Frígia junto das correntes de Sangário. Assemelhando-se a ele, falou Apolo, filho de Zeus: Heitor, por que desistes da batalha? Não tens tal necessidade. Quem me dera ser tão mais forte como sou mais fraco do que tu? Odiosamente, se assim fosse, te retirarias do combate. Mas vai agora e conduz contra Patroclo teus cavalos de fortes cascos. Pode ser que consiga matá-los e que Apolo te dê a glória. Assim dizendo, de novo ingressou o deus no esforço dos homens. Ao fogoso Cebríones ordenou o glorioso Heitor que chicoteasse os cavalos em direção ao combate. Porém Apolo seguiu o seu caminho e entrou na turba, lançando contra os aqueus um pânico vil para outorgar a glória aos troianos e a Heitor. Mas Heitor ignorou os outros dânaos e, sem procurar matá-los, e contra Patroclo conduziu seus cavalos de fortes cascos. Por seu lado, Patroclo saltou do carro para o chão com uma lança na mão esquerda, enquanto com a direita pegou numa pedra coruscante e lacerante que sua mão escondia. Posicionou-se e atirou-a sem acertar no homem certo. Mas o arremesso não foi em vão, pois acertou no cocheiro de Heitor. Cebríones, filho ilegítimo do glorioso Príamo, acertou-lhe na testa com a pedra lacerante. Quando seguravam as rédeas dos cavalos, a pedra estilhaçou ambos os sobrolhos e o osso ficou laço, pois os olhos saltaram para fora e caíram no chão de poeira. À frente, nos pés do próprio, e semelhante a um mergulhador, tombou do carro bem trabalhado, e a vida lhes deixou os ossos. Então falaste com palavras zombeteiras, ó Patroclo cavaleiro. Mas que agilidade tem esse homem, que facilidade no mergulho. Na verdade, se isso fosse porventura o mar piscoso, a muitos daria esse homem satisfação na demanda de ostras, mergulhando da nau por muito encapelado que estivesse o mar. A facilidade com que ele agora mergulhou do carro para a planície, parece que entre os troianos não faltam bons mergulhadores. Assim dizendo, avançou em direção ao herói Cebríones com a fúria do leão, que quando ataca o estábulo foi ferido no peito e perece devido à sua própria coragem. Assim contra Cebríones, ó Patroclo, arremeteste em fúria, mas Heitor por seu lado saltou do carro para o chão. Então ambos lutaram pelo corpo de Cebríones como 2 leões que nos cumes das montanhas lutam por uma corça morta, ambos esfomeados, orgulhosos e aguerridos. Assim, em volta de Cebríones lutaram 2 peritos no grito de guerra.
Patroclo Menecida e o glorioso Heitor, ambos desejosos de rasgar a carne um do outro com o bronze impiedoso. Heitor agarrou na cabeça de Cebríones e não a largava. Patroclo, por seu lado, agarrou no pé, e os demais, troianos e dánaos, juntaram-se a eles em potente combate. Tal como Euro e Noto competem entre si, quando fazem estremecer o fundo bosque de um vale na montanha, bosque de faias e freixos e de lisos cornizos, e as árvores fazem embater entre si as longas ramagens, com assombroso fragor e sujo estrepitar de ramos partidos. Assim troianos e aqueus se atiraram uns aos outros, em confusão, e nenhum dos lados pensou na fuga ruinosa. Em torno de Cebríones muitas lanças afiadas estavam fixadas, e flechas aladas disparadas dos arcos, e muitas foram as pedras enormes que embateram nos escudos, enquanto lutavam à volta dele. Mas ele, no torvelinho de pó, jazia grandioso na sua grandiosidade, esquecido da equitação. Ora, enquanto o sol perseguia seu curso no meio do céu, acertaram no alvo os dardos de ambas as partes e o povo morria. Mas quando o sol trouxe a altura de desatrelar os bois do jugo, então, além do que estava fadado, prevaleceram os aqueus. Arrastaram o herói Cebríones do arremesso dos dardos e dos gritos dos troianos, e dos ombros lhes despiram as armas. E Patroclo arremeteu contra os troianos com intenção funesta. 3 vezes se atirou a eles, igual do célere Ares. Com gritos medonhos, 3 vezes matou 9 homens. Mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus, então, ó Patroclo, apareceu o termo da tua vida. Pois a teu encontro, em potente combate, veio Febo, deus terrível. E Patroclo não o viu caminhando entre a multidão, pois vinha ao seu encontro envolto em denso nevoeiro. Atrás dele se posicionou Apolo e bateu-lhe nas costas e nos ombros largos com a mão, fazendo-lhe revirar os olhos, e da sua cabeça Febo Apolo tirou o elmo, que ecoou enquanto rolava sob as patas dos cavalos o elmo com penachos, mas cujas crinas ficaram imundas de sangue e de pó. Até aquele momento nunca os deuses tinham permitido que o elmo com crinas de cavalo se sujasse, pois protegira a cabeça e a bela testa de um homem divino, Aquiles. Mas foi então que Zeus deu o elmo a Heitor para pôr na sua cabeça, embora perto dele estivesse a morte. E nas mãos de Patroclo se quebrou a lança de longa sombra, pesada, imponente, enorme, de bronze à ponta. E dos ombros caiu ao chão o escudo adornado de borlas e o cinturão. Desapertou-lhe a coraça o soberano Apolo, filho de Zeus. Então o desvario tomou-lhe a mente e deslaçou-lhe os membros. Estava ali de pé, atordoado, e de costas uma lança afiada. Entre os ombros lhe acertou o arremesso um dárdano. Euforbo, filho de Panto, que se destacava dos da sua idade no arremesso da lança, na equitação e na veloz corrida. Já 20 homens ele atirara ao chão de seus carros, a sua primeira chegada com o carro, ainda aprendiz da guerra. Foi ele que primeiro te atingiu, ó Patroclo cavaleiro, mas não te subjugou, correu para trás e imiscuiu-se na turba, tendo arrancado a lança de freixo da carne, pois não se atreveu a enfrentar Patroclo, nu embora estivesse na refrega. Mas Patroclo, acabrunhado pelo golpe do deus e pela lança, retrocedeu para junto dos conterrâneos, para evitar a morte. Só que quando Heitor viu o magnânimo Patroclo retrocedendo, golpeado pelo bronze afiado, atravessou as falanges para se acercar dele e deu-lhe uma estocada com a lança no baixo ventre. A lança trespassou-o por completo, tombou com um estrondo e muito se entristeceu a hoste dos aqueus. Tal
tal como quando um leão vence pela força um inquebrantável javali, quando nos píncaros das montanhas lutam ambos orgulhosos por uma exígua nascente de água, pois ambos querem beber. E muito resfolega o javali, mas o leão vence-o pela força. Assim, ao filho valoroso de Menécio, depois de matar muitos, Heitor Priamida tirou a vida, ferindo-o de perto com a lança. E com jactância proferiu palavras aladas. Patroclo, porventura pensastes que saquearia a nossa cidade e que as mulheres troianas tirarias o dia da liberdade para as levares nas naus para a tua amada terra-pátria. Estulto! À frente dela, os corcéis velozes de Heitor levantam as patas para a batalha, e eu próprio, com a lança, sou o melhor entre os aguerridos troianos, eu que deles afasto o dia da desgraça. Mas a ti aqui comerão os abutres, pobre de ti, nem Aquiles, valente embora seja, te valeu. Ele que porventura te deu essa incumbência de aqui vires. Não voltes para cá, ó Patroclo, mestre cavaleiro, para as côncavas naus antes que Heitor, matador de homens, tenhas atingido de sangue a túnica no seu peito. Foi isso que ele te disse e tu, na tua demência, te convenceste. Foi então que já sem força lhe disseste, ó Patroclo cavaleiro, por favor agora, ó Heitor, ufana-te em excesso. A ti outorgou a vitória Zeus, Crônida e Apolo, que me subjugaram facilmente, pois eles próprios me despiram as armas dos ombros. Mas se 20 homens como tu me tivessem enfrentado, todos aqui teriam morrido, subjugados pela minha lança. Mas matou-me o fado e o filho de Leto. Entre os homens eu forbo, tu, contudo, fosse o terceiro a matar-me. Mas dir-te-ei outra coisa, e tu guarda no teu espírito, não será por muito mais tempo que viverás, mas já a morte de ti se aproxima e o fado irresistível, pois morrerás pelas mãos do irrepreensível Eácida, Aquiles. Enquanto assim falava, cobriu-o o termo da morte. A alma evolou-se do corpo e foi para o Hades, chorando o seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. E ao morto proferiu essas palavras o glorioso Heitor. Patroclo, por que razão me profetizas a morte escarpada? Quem sabe se Aquiles, filho de Tétis, das belas tranças, não perderá a vida golpeado pela minha lança. Assim falando, arrancou da ferida a lança de bronze, pisando-o com o calcanhar, atirou-o para longe da lança, e logo com a lança foi atrás de Automedonte, o divino escudeiro de Aquiles, de pés velozes, desejoso de o matar. Mas levaram-no os cavalos imortais que os deuses tinham dado a Peleu, oferta gloriosa. Final do 16º canto. Assim que possível, como sempre, volto com o 17º, começando o ápice da cólera de Aquiles.